Eu preciso criar uma familiaridade com a câmera, urgentemente. Às vezes, eu peguei uma cadeira dessas de praia, pra eu sentar aqui, eu vou fazer um react diferente, né? A ideia aqui é utilizar a televisão e essa tela gigante como se fosse a tela de um computador, do desktop, onde geralmente as pessoas fazem as lives da Twitch. Só que como eu ainda não tenho os equipamentos necessários para eu fazer esse tipo de conteúdo também, que é algo interessante, pois nos momentos em que eu estaria sentado apenas conversando, eu poderia estar também reagindo a informações de forma digital. Então, é uma maneira interessante de você também agregar no conteúdo, né? Você às vezes está conversando aqui sobre um assunto e eu poderia não só dizer para você que 1 mais 1 é igual a 2. Eu poderia mostrar para você empiricamente, você poderia ver, né, o que eu digo aqui. Até porque a maioria das pessoas acaba utilizando esse recurso de fazer a live enquanto está gravando a tela, exatamente por esse motivo. Você consegue daí ter apoio visual, né? Só que como eu não tenho esse tipo de equipamento ainda, eu vou utilizar essa televisão, que eu acredito que vai fazer um papel excelente. E o que nós vamos reagir, inclusive eu consigo saber se essa live já começou aqui dentro do meu próprio perfil. Como eu faço eu vou voltar e eu vou pesquisá-lo de novo. A live está funcionando. Oficialmente, estamos ao vivo. Eu não quero ter que escrever aqui, Teoria Geral do Universo. Isso. E o que nós vamos fazer? Ontem, na live que eu fiz no período da tarde, eu expliquei como vai funcionar a estrutura metalinguística das minhas lives. O que eu estou tentando fazer aqui é criar uma familiaridade com a câmera, uma familiaridade com a presença da câmera, para que ela se torne parte do meu cotidiano, ela se torne uma informação que começa a ser uma necessidade. E eu quero realizar esse processo de maneira gradual, de aos poucos eu começar a documentar a minha vida, transformando a minha experiência da vida, a minha experiência de como eu enxergo o mundo, de como eu construo a minha estrutura de pensamento, possa ser disseminada como informação em sua forma mais pura. É entender que quando você assistir um vídeo ou uma live onde alguma coisa do que eu disse ou do que você visualmente viu que seja cultural, do meu cotidiano, de coisas que eu vou mostrar eu fazendo de forma simples e que pode ser relacionado a todas as pessoas, as coisas mais universais que são higiene, que são respeito, que são você buscar essa... E quando eu digo higiene, eu quero dizer a rotina do dia, de acordar e dizer que eu vou escovar os dentes, eu vou tomar um banho, você ter essa relação de você poder compartilhar toda a sua estrutura de pensamento. Porque a partir do momento em que a presença da câmera aqui se tornar algo tão corriqueiro na minha vida e parte do cotidiano, eu vou conversar com ela e eu vou processar essa informação, né, do que está acontecendo em tempo real. É literalmente uma forma, um método de você disseminar uma ideia da maneira mais eficaz possível.
eu literalmente vou documentar todo o aspecto de informação da minha própria estrutura de pensamento e vou replicar em forma de todo tipo de conteúdo audiovisual possível sobre os meus próprios pensamentos. Inevitavelmente, em algum momento, as pessoas vão ressoar com isso. É uma metalinguagem da metalinguagem. É uma estrutura que é capaz de disseminar informação de tal forma que é possível você construir uma realidade. Se eu fizer cada segundo desse conteúdo, cada segundo dessas lives, ser alguma coisa que passa uma mensagem, se metodicamente durante todo o tempo eu disser coisas que fazem parte do meu processo de análise e que façam você reconhecer o seu processo de análise, né, intelectual, de análise simbólica de tudo que você enxerga na realidade tridimensional, você vai se tornar capaz de perceber essa mesma estrutura no seu processo de pensamento. Então, quando você for lidar com uma informação, quando você for lidar novamente com alguma coisa que, né, com algum problema novo, com alguma experiência que é a primeira vez que você vai lidar com essa informação, você vai ter uma base maior de análise para você realizar esse processo de devolver para o ambiente. E o que eu estou tentando dizer aqui é uma estrutura matemática conceitual, de você analisar todos os nossos comportamentos e entender que existe uma causa, né, e um resultado, que aquilo que você chama de agora é o resultado da soma das ações anteriores. Então, se você está em qualquer situação em que você tenha que realizar uma ação e para ter uma ação de volta, em resposta, existe um processo lógico matemático acontecendo ali. Eu não preciso te dar um exemplo simples como falar sobre você estar certo ou errado numa discussão em um caixa de supermercado. Eu não preciso te dizer que eu posso pegar a análise de uma situação como você acreditar que você está no seu direito de exigir alguma coisa àquela pessoa e aquela outra pessoa que está sentada ali acredita que você, na verdade, está infringindo o espaço dela, está faltando com o dever de cuidado do espaço pessoal dela. E às vezes, na perspectiva de cada um, quando você observar, né, de maneira imparcial, você vai perceber que os dois estão certos, porque são duas realidades diferentes com duas perspectivas diferentes. São duas pessoas que têm uma base informacional, uma base de experiências com as quais ela se relacionou, com as quais ela foi apresentada durante o seu crescimento, até ela chegar no agora, que limita ela a reconhecer as informações que compõem a realidade da pessoa que está na frente dela, e aí ela não sente empatia. É como se dentro da situação em que a outra pessoa está, ele não conseguisse reconhecer naquela ação ali, naquele contexto, a construção de sentimentos como repressão ou como alguma forma de ataque pessoal, ou como alguma forma de um peso simbólico mesmo que uma palavra tem, de você proferir uma palavra para alguém que tem um peso tão forte simbolicamente falando, de você utilizar palavras de baixo calão que tem o intuito de denegrir, e você não pensar às vezes que essa palavra ela não é apenas uma representação simbólica de um objeto ou de um conceito. Ela não é só uma categoria que a gente dá para algo, ela é a soma de todas as informações que você tem sobre esse conceito. Se você tá, né, aqui, imagina um cérebro gigante aqui nessa televisão. Quando você pensa na palavra cérebro, quando você pensa na ideia de cérebro, por exemplo, utilizando a palavra cérebro, a sua consciência processa todas as informações do que você compreende como o seu cérebro. Inclusive, você não vê ele, mas
você sente a presença dele. E como você sente a presença dele? Quando você sente dor de cabeça, quando você de alguma maneira sabe que ele está balançando ali dentro, você constrói uma percepção baseado em todas as informações que você possui sobre essa coisa, sobre esse conceito. Você olhar para cérebro e toda vez que você disser essa palavra, toda vez que alguém disser essa palavra, ou que você vê de alguma maneira essa palavra em algum lugar, você está analisando ela pela linguagem estética, pela linguagem estética de você imaginar o design de um cérebro, pela linguagem tridimensional de você ter aprendido durante seu crescimento qual a distância entre o ponto A e o ponto B, de você ter, em algum momento quando era bebê, percebido quais são os seus limites físicos, você ter encontrado até onde você vai e criado uma percepção tridimensional de você mesmo. E com base na sua percepção de quais são os meus limites, você realiza um processo durante o seu crescimento ali de começar a associar de forma matemática a distância entre os seus limites e as outras coisas materiais que existem na realidade. Significa dizer que durante o processo do seu crescimento, você está mapeando tridimensionalmente a construção da realidade. Você aprende até onde você vai fisicamente em algum momento. A criança começa a enxergar as suas partes como membros e conjuntos. Membros e conjuntos que podem também ser divididos e subdivididos. Você começa a sobrepor conceitos e coisas como aquilo que você não enxerga, mas que você aprendeu através da experienciação a saber que existe ali. Pois no momento em que a primeira pessoa cortou a sua própria pele e foi possível ver que existia um osso aqui dentro, alguém chegou à conclusão de que existe osso aqui dentro. Esse processo poderia ter vindo através de uma análise dedutiva, de observar os outros animais no ambiente e perceber que a maioria deles, praticamente todos, ao serem abertos, tinham ossos. Então, consequentemente, eu posso imaginar que dentro de mim eu também vou ter isso. Se tudo que existe na natureza ali tem uma estrutura mais ou menos dessa maneira, então eu começo a realizar um processo de seleção, de separação, de seleção desses conjuntos e separação em categorias, de você pegar os grupos que têm um tipo específico de bico ou de estrutura óssea no rosto e você começar a estruturar eles em uma categoria. Você pegar animais que têm as patas maiores e que possuem algum tipo de estrutura, que a gente pode chamar de pele ali, que é diferente dos outros animais, e colocar numa outra categoria. Você pegar os que são muito pequenos e colocar numa categoria. Você começar a catalogar e dar nome a essas coisas. É assim que surge o conceito, a ideia da linguagem das palavras. É você saber que de maneira quase inconsciente, porque é parte de você. Você faz isso há tanto tempo que você só foca no resultado final desse processo. Você não analisa essa estrutura. E o que eu quero mostrar aqui é que todas as pessoas são capazes de analisar em tempo real a construção da fábrica do universo através de uma análise dedutiva, através do processo de olhar internamente para a sua estrutura de pensamento. E a ideia aqui é que eu me familiarize de tal maneira com a câmera que eu possa ser capaz de dialogar em tempo real a minha estrutura de pensamento, devagando pela minha análise da estrutura da realidade. Seria, em outras palavras, dizer que tudo que entra dentro do nosso campo de percepção, quando analisado através de uma perspectiva mais fundamental, quando a gente buscar analisar qualquer construção tridimensional
como algo que é mais, não da palavra de simples, mas como a sua função primária de você entender que no universo tudo troca energia, tudo troca de certa forma, de certa maneira, né? Trazendo energia para um conceito mais amplo, informação. É uma troca constante de informação. Você tem um estado que é e um estado que não é. Isso a gente compreende através da entropia, a gente compreende através da forma como tudo, para uma ação acontecer, é preciso que você tenha uma ação anterior, você olhar conceitos de física e compreender que o estado de inércia é a ausência de informação ou ausência de energia, é a ausência de... é a binariedade de 0 e 1, você compreender e entender, a gente pode verificar essa dualidade em todos os aspectos da vida. É você ver essa binariedade como uma estrutura e você se enxergar além do que é proposto a você, de que essa troca de energia é um processo, de essa troca de informação, ela é um processo extremamente lógico e que possui um ritmo, e você começa a enxergar essa estrutura espalhada em diversas áreas do conhecimento, espalhada em diversas formas de arte. E o que eu quero fazer com os vídeos é uma metalinguagem de, se eu gravar conteúdo o suficiente da minha vida para que a minha vida se torne algo que todas as pessoas têm acesso de alguma forma, se ressoou com ela de alguma maneira, a minha informação vai se tornar a informação mais conhecida do mundo, mais reconhecida do mundo em algum momento. É uma ideia de produzir tanta informação e replicar essa informação, pegar aquilo que já foi feito, né, que já foi às vezes até editado, postado, publicado, como por exemplo, e você esmiuçar até o limite do que pode ser informação ali. E esse processo, além de esgotar as possibilidades, né, esmiuçar as possibilidades de perspectivas que é possível se criar de um único ponto de vista. Aonde o que eu vou fazer aqui com os vídeos é produzir conteúdo. Imagine que essa é a estrutura. Eu entendi a estrutura do universo e como é possível você analisar esses padrões comportamentais em diferentes linguagens, e através daquelas que você aprendeu a dominar, você compreender como as outras que você ainda não teve a possibilidade de passar, às vezes, por uma experiência empírica para completar o seu conhecimento, você começa a enxergar e reconhecer esses padrões. É como se você, ao aprender uma linguagem matemática que você muitas vezes, por exemplo, se questiona ao querer saber o que é a fórmula de Bhaskara e o porquê a fórmula de Bhaskara ela é importante, a grande maioria das pessoas costuma dizer que nunca vai utilizar na vida, e não compreender que aquele conhecimento ali é uma estrutura lógica de resolver um problema. E você constantemente aplica essa estrutura nos seus relacionamentos interpessoais, na forma como você se relaciona com a sua família, na forma como você se relaciona socialmente, como você se relaciona no ambiente de trabalho. É você entender que todo aprendizado em alguma área do conhecimento pode ser utilizado através de uma hermenêutica, né? De uma hermenêutica do sentido da palavra jurídica mesmo, de você utilizar um fenômeno relacional para demonstrar uma aplicabilidade da lei. É você entender que é uma máxima quase hermética, como algumas interpretações apresentam, e você começar a
olhar para cada interação que acontece no ambiente como uma estrutura lógica de troca de informação. Então eu quero mostrar a maior quantidade possível de pontos de vista. Nesse momento, o intuito inicial desse projeto era gravar vídeos para que eu pudesse disseminar essas informações, disseminar como é possível você analisar a sua estrutura de pensamento através da observação constante de tudo que existe no seu campo de percepção, de tudo que você, de toda a informação que você absorve. Em outras palavras, de tudo que você vê no seu dia, de tudo que você lê na internet, de tudo que você vive na sua vida pessoal, de tudo que você vive em sua vida em família. Às vezes uma relação entre você e algum parente, no sentido de pai, mãe, irmão, tio, tia, é o exemplo perfeito que você precisa para compreender empiricamente, através de uma experiência, através de uma situação onde você tem inúmeros fatores que geram um resultado, é você compreender que... É você, então, compreender o resultado de uma conta matemática, de um problema que você está tentando resolver há anos, porque essa relação entre você e alguém, você e outro ser, você e as coisas que existem, é uma lógica matemática, é uma lógica, e quando eu falo lógica matemática, é porque a matemática é uma lógica, é o nome que a gente dá para uma lógica simbólica através de números. É você entender que o que você fala através das palavras é também uma outra lógica matemática através de uma simbologia de letras. Então, eu tenho gravado os vídeos para explicar esse conteúdo, onde eu comecei a fazer as lives para mostrar a minha vida e como eu gravo esses conteúdos, sobre como eu faço a live, de como eu gravo esses conteúdos, vai se tornar aos poucos uma metalinguagem, onde eu vou mostrar todos os ângulos possíveis sobre uma mesma realidade, sobre uma mesma perspectiva, de tal forma que eu crio um modelo quase tridimensional da minha personalidade em forma de vídeo, em forma de conteúdo, em forma de informação. Informação pura, porque fisicamente eu estou aqui em um ambiente completamente isolado, mas intelectualmente eu estou sendo disseminado de formas jamais vistas, tal qual no passado poderíamos comparar ao exponencial do reconhecimento de nomes como Gandhi, Jesus ou qualquer outra dessas mentes maravilhosas que tivemos né, aqui no nosso plano físico. Então nós precisamos reanalisar as informações que eu apresento, porque a metalinguagem está na estrutura de eu te dar o resultado de algo que vai vir a posteriori. É eu te demonstrar que se você tracejar uma estrutura de acontecimentos de maneira cronológica, você vai ter uma previsão de algo que vai acontecer. É você criar uma expectativa de um acontecimento. É você analisar que todos os dias ao chegar no seu ambiente de trabalho, o Joãozinho tem o costume de tomar café preto enquanto conversa com um fulaninho na cozinha, assim que você chega no trabalho. Você, por um processo de repetição de padrão, começa a associar essa informação de tal forma no seu cotidiano e na sua vida que ela se torna uma informação que você leva para sempre como base, pois toda vez que você for lidar com o emissor dessa informação, você vai utilizar essa informação do café preto, do lugar em que essa pessoa toma. Você pode encontrá-la há 40 anos no futuro e perguntar a mesma coisa. E aí, ainda está tomando um cafezinho preto? Essa é a ideia. Essa é a estrutura. Essa é a forma como a
absorção de informação acontece, como o nosso processo de raciocínio acontece. E se você analisar minuciosamente a sua estrutura de pensamento, de tal forma a você começar a enxergar cada microinformação que você está absorvendo, você se torna capaz de escolher quais informações você vai devolver para o ambiente. Então eu posso sentar aqui com você durante 18 horas e falar non-stop, sem parar de maneira alguma, durante 18 horas. Sem, inclusive, perder a estrutura base da linha de raciocínio. Pois aquilo que eu falo aqui, na verdade, é só uma transferência direta, né, uma transcrição do que é abstrato em algum ambiente, em algum plano onde essa informação é só possibilidade, e eu transferi isso através da construção de de um conceito abstrato, de uma ideia, de um pensamento, de uma palavra, de um som. Então é eu, de forma automática, criar a conexão mais estável em tempo real com o plano mais fundamental da realidade. Eu estou setando nesse momento aqui as expectativas Estou setando as expectativas em em um nível muito alto. E eu acredito que isso é importante, pois assim como a metalinguagem do que eu vou demonstrar aqui é eu te apresentar o resultado final e posteriormente te apresentar o processo, esse vídeo é uma demonstração prática dessa mesma estrutura que eu vou debater aqui, pois eu estou explicando o resultado final de um evento futuro antes dele acontecer. Eu estou literalmente escrevendo um código em conjunto com a construção da realidade. Porque, pensa, se todas as pessoas ao redor do mundo tiverem acesso a informação suficiente sobre mim, elas, em algum âmbito dessa estrutura, vão se reconhecer, nem que seja nas características mais fundamentais, nem que você se reconheça na minha forma de falar, na minha forma de olhar para um canto específico da tela, ou na minha forma de lidar com a autocrítica, ou na minha forma de tocar nas coisas. Eu estou dando exemplos completamente aleatórios, porque o que vai ressoar com você é algo particular da sua própria estrutura. É algo que vai te chamar a atenção de acordo com a soma das informações que você possui. É você olhar é você observar o meu ser em todas as camadas possíveis, desde as emocionais até as camadas sociais, de tal maneira que às vezes num comportamento infantil ou num comportamento justo que eu demonstrar, você vai se reconhecer, você vai olhar e entender que não existe diferença entre eu e você, e que se não existe diferença entre eu e você, a minha estrutura de pensamento é igual à sua. E o que eu estou fazendo aqui é só uma demonstração prática de que a resposta tem que vir do autoconhecimento, ela tem que ser através do processo de olhar internamente. E o que eu quero fazer nesse momento com esse vídeo é assistir a live que foi gravada ontem, onde eu dava o resultado final sobre o que eu estou fazendo agora e demonstrar uma mini aplicabilidade dessa estrutura, onde eu vou analisar um vídeo em que eu construo uma estrutura para ser respondida nesse vídeo. E eu assisti metade desse vídeo, dessa live ontem, refletindo para fazer uma análise e para começar já com uma base de coisas que me chamam a atenção, para que eu possa pausar o vídeo no momento em que essas coisas me chamarem a atenção e eu te explicar
o motivo dos quais me chamou a atenção. Como, por exemplo, em alguma situação onde eu vou dizer uma coisa e eu vou notar uma incongruência minha. E eu vou apontar e dizer, não, nesse momento eu estava ainda acreditando que isso daria certo, sendo que a posteriori eu vou demonstrar que não deu certo. Então é uma metalinguagem onde eu posso criar conteúdo dentro da minha própria construção de uma percepção da minha própria vida. É uma loucura mesmo. É meio difícil às vezes de compreender. É uma metalinguagem. Então, vamos assistir uma live. Eu parei no minuto 41, 43. Eu não quero assistir, eu acredito, essa live inteira. Ou não sei, quem sabe, vamos ver. Dependendo. É porque eu também tenho certos afazeres que ainda não fazem parte da rotina de ter a presença de uma câmera. Como eu disse, eu estou gradualmente, né, iniciando esse processo, onde aos poucos eu vou... Vamos adiantar, né, também. Aos poucos eu vou começar a fazer as coisas do meu dia a dia com a presença da câmera. Eu preciso de mais câmeras, eu preciso de... eu tenho um outro telefone onde eu gravo alguns ângulos para de uma distância diferente, para quando eu tiver, às vezes, com esse celular aqui colocado em algum ambiente gravando de uma cena mais próxima, às vezes eu não precisar ter que sair, ou se eu quiser fazer um making off de como está sendo gravada essa cena, eu posso pegar aquele telefone e setar ele em um outro lugar. Opa. Acho que aqui eu já tô falando, né? Vamos ver. É estranho analisar você mesmo na verdade, não em público. Eu não sabia que o som das lives era tão baixo. Se eu tivesse mais aparelhos, mais chips, eu quero eventualmente adquirir esses chips de celular. Se você em algum momento começar a ter uma certa frequência sobre uma frequência da qual você compareça nas minhas lives, você vai perceber que em certos pontos eu vou tentar refrisar qual o intuito da criação dessa estrutura. Eu vou tentar sempre refrisar alguns pontos importantes para que eu facilite essa disseminação de informação. Você tem que imaginar que em algum momento você vai abrir a live e eu posso estar falando sobre quais são os planejamentos, né, futuros, e na outra eu posso estar falando novamente sobre como sobre o que é a teoria da informação, sobre como é você analisar cada uma das coisas através da sua própria estrutura de pensamento. Então é um processo por assimilação, de você aos poucos começar a compreender como eu faço essas ligações em tempo real e enxergar elas na sua estrutura de pensamento. Quando eu digo estrutura de pensamento, a gente tem que... Isso é importante, porque muitas pessoas ficam presas. Eu sempre vou ter que fazer pausas, né, dentro desse diálogo, porque a minha mente funciona através desse processo, onde uma informação abre caminhos para novas informações. E independente de a gente acabar assistindo a live ou não, eu quero que isso daqui aconteça de forma natural. Imprevistos acontecem. Eu não tenho ainda essa habilidade tão boa de lidar com a presença da câmera e realizar mais de uma ou duas ações ao mesmo tempo. É como se a informação de saber que existe uma ação acontecendo enquanto eu estou processando informação aqui, é mais uma variante que eu tenho que avaliar para chegar num resultado. Então, esse processo todo de enxergar o abstrato, ele se torna mais trabalhoso. Consome não só energia conceitual, mas energia física. Falar é cansativo, porque se você
processa a informação da forma correta para só então falar, se você seleciona metodicamente cada uma das palavras que você vai dizer, no intuito de analisar e encontrar aquelas que têm os conceitos e os significados, que têm a carga simbólica, que mais vai ressoar com a pessoa que está ouvindo, é você estar em um ambiente onde claramente essa pessoa tem uma diferença etária entre ela, e você, através de metáforas, na verdade através de analogias, demonstrar para essa pessoa que independente da diferença de idade entre vocês, ela e você são similares de inúmeras maneiras. E quando você conversar com uma pessoa que é 40 anos mais velha que você e falar sobre cinema, e você falar sobre música, e você falar sobre qualquer aspecto, é você demonstrar que, por mais diferente que as linguagens sejam, por mais diferente que aquilo que na época dela era considerado certo e errado, hoje é realizado da mesma forma, com uma estética diferente. É você entender o que a música, que a moda, a arte são um reflexo de um recorte específico de tempo. Através da estrutura, né? Na verdade, através da composição, essa é a palavra que eu estava processando, através da composição estética de um objeto tridimensional, você é capaz de chegar a inúmeras conclusões sobre ele. Então, quando você cria arte, você pode, né, construir essa sensação, você colocar naquilo que você está criando ali informações que você quer transmitir. É o processo de você compreender o seu público, de você compreender quem está do outro lado, de você compreender como são as pessoas, para que você coloque aqueles detalhes que você imagina que aquela pessoa vai interpretar da forma X. É você usar o que você tem de informação sobre essa pessoa, sobre todas as pessoas e sobre, né, sobre uma informação em relação a isso de forma conjunta e individual. É você, na hora de produzir um quadro, na hora de fazer uma música, você expressar um movimento, você expressar uma ideia. Então, nenhuma produção artística, da mais banal até a mais sofisticada tecnicamente, pode ser analisada, se não como uma forma de expressar uma emoção, de expressar um movimento, um período, de expressar uma ideia, de expressar o pensamento, de expressar o que é o abstrato, o que é a realidade. É você olhar para uma linguagem mais fundamental, e quando você vai descrever amor, em vez de você fazer um coração, você analisar essa construção mais esotérica, é você olhar para esse abstrato que a gente dá outros nomes nos lugares, nos ambientes intelectuais mais esotéricos. Você pode dizer, você pode falar de alma, você pode falar de, nos ambientes religiosos você também ele pode falar, né, de espírito, nos ambientes acadêmicos você pode falar de campo quântico, nos ambientes, em todos os ambientes, em todas as áreas do conhecimento você vai ter uma força, uma variante, um conceito que tem que ser levado em consideração, que seja a gravidade, que seja, você tem uma estrutura muito gigante, muito maior conceitualmente para cada conceito que já existe. É como se a realidade fosse uma perspectiva de um microcosmo. É como se você tivesse uma perspectiva de cada átomo e de cada
mente de cada átomo em conjunto que gera o conceito de uma célula que se imagina como célula e que gera uma perspectiva da realidade, que em conjunto com mais células está gerando a perspectiva do átomo, da célula, a perspectiva do conjunto das células, que é a pele, e a pele, né, ou o tecido, e aí o tecido, a pele, e a pele, um órgão, os órgãos, o corpo, o conhecimento teórico. Você tem um corpo físico, aí você adquirir conhecimento intelectual, você começar a fazer esse processo de catalogar e selecionar, na verdade, e catalogar e dar nome a cada uma das coisas tridimensionais que existe, e aí você vai criando uma realidade tridimensional. É assim que a sua mente, a sua estrutura de pensamento interpreta. Quando você olha a refração da luz, dos prótons acertando a matéria tridimensional, voltando na sua retina e você interpretando isso, o que acontece aqui é que você consegue identificar essa tridimensionalidade, pois ao descobrir os seus limites, você descobriu que existia vazio entre você e o que você é capaz de interagir. Então esse espaço é o que você chama de distância. Distância não é quando a gente fala de espaço, a gente tende a muitas vezes imaginar o espaço e imaginar um espaço como se você criasse o espaço e não se o espaço fosse a ausência. O que a gente chama de distância, de espaço, é o vazio. O vazio já estava aqui antes de você aprender os limites de quem você é. É você trazer um conceito que é puramente abstrato, mas que define uma mecânica que estrutura. E é possível você aprender e chegar nessas conclusões de uma análise dos comportamentos do ser humano e da nossa própria realidade. Muitas das conclusões que eu vou apresentar aqui podem ser observadas nos comportamentos do ser humano em todos os aspectos, desde um comportamento celular até um comportamento social, político, um comportamento de uma criança em conjunto com outras crianças, a um comportamento de um adulto sozinho em casa. É demonstrar que se você prestar muita atenção na forma como essa troca de informação acontece, se você prestar muita atenção também no seu processo de construção de pensamento, você vai entender que existe uma similaridade, você vai começar a reconhecer padrões, e aí você começa a se tornar capaz de reconhecer os mesmos padrões em diferentes linguagens, no mundo animal, no mundo no mundo social, no mundo sintético, no mundo energético, no mundo matemático, no mundo em todas as formas de realidades. Na perspectiva do Joãozinho, da Mariazinha, do Greg, meu cachorro que está aqui, da princesa, na perspectiva de cada coisa que existe. Vamos continuar aqui então vendo a live. Tudo isso porque esse o que eu estou falando ali me levou a esse pensamento. E aí um pensamento vai levando ao outro. Um mini spoiler, mas esse vai ser um vídeo, não sei se vai dar pra ver, porque esse celular que tá vendo aqui agora... Eu explicando uma coisa que, por exemplo, eu já expliquei aqui. Eu vou pular. Até porque essa live vai ficar gravada. E eu vou falar várias e várias vezes algumas coisas também. Porque é preciso você dar exemplo para quem está chegando agora. Óbvio. Hoje eu refleti sobre o que pode vir a acontecer num momento em que eu despertar uma nova perspectiva. Pois, para eu chegar a essas conclusões, eu estou sempre tentando me colocar em perspectivas diferentes. Estou sempre tentando me ver através, né, de outras realidades. Catalogando informação e mais informação e mais informação. E montando essas realidades no meu cotidiano, enxergando esses mesmos comportamentos em comportamentos aqui do dia a dia.
é eu ter um comportamento com o meu cachorro aqui e eu consegui identificar o porquê que o fulano de tal tem o comportamento tal, baseado na maneira como eu reagi a uma coisa que o cachorro fez, porque o sentimento empírico é o mesmo para todos. É a única validação é a única coisa que é possível você validar e que de forma individual, que independe do que você pensa, você sente. Pois é, falam a mesma coisa. Então, essa ali eu não tava com o cabelo, é porque meu cabelo não tava tão ruim ali. Mas eu ainda tô com um problema sobre essa familiaridade com a câmera, onde eu ainda me importo com algumas estruturas sociais. Eu preciso que a informação seja disseminada, mas que a informação ainda assim seja clean. Então, para alcançar um público de maneira mais... buscando ali uma equidade maior, eu preciso ainda assim às vezes me preocupar em arrumar o cabelo antes de ligar uma live, eu preciso me preocupar em lavar o rosto. Quando essa familiaridade virar liberdade e eu poder acordar, ligar a live e eu estar com o cabelo todo bagunçado, a cara toda, né, morta, isso tem que se tornar um processo, um costume. É até difícil você falar sobre esses conceitos dado o ambiente geográfico que eu estou localizado. Por isso que eu quero eventualmente expandir onde essas lives acontecem. Eu quero montar uma estrutura para que eu possa fazer live em tempo real em qualquer lugar. Eu quero chegar em algum momento onde eu vou ter, se for necessário, eu estou numa região específica, que seja aqui no Brasil, de eu estar com ter um chip de cada operadora para não ter problema, ter uma internet via satélite, ter uma estrutura que eu possa ter mais de um aparelho documentando, para que eu possa explorar o mundo geograficamente. Eu falo geograficamente por quê? Porque intelectualmente a informação está sendo transmitida de forma bidimensional através, né, do que as pessoas estão assistindo em casa, nas suas telas. Então eu vou ser uma informação que está viajando o mundo, física, conceitual, intelectual, de todas as formas. E o que eu quero é ser a informação mais reconhecida. Porque pensa, se todo mundo tiver acesso à mesma informação, de forma realmente justa, você olhando para os iguais como iguais e para os diferentes como diferentes, você tratando bem de maneira... A ideia de você entender que existem certas pessoas, existem certas realidades que têm uma limitação que é involuntária, uma limitação que surge do sistema social que a gente está inserido. Uma limitação que muitas vezes é resultado de um processo que começa nas menores instâncias, de um comportamento que às vezes é inconsciente de uma célula, está sempre se produzindo, e esgotar todos os seus recursos até entrar em colapso, ou de uma estrela eclodir nela mesma, gerando tanta informação que ela se torna um buraco negro. Ou você ter o conteúdo sendo replicado e multiplicado até você esmiuçar, esgotar todas as formas de utilizar o mesmo conteúdo.
é você produzir um podcast, o corte do podcast, o corte do corte do corte do corte do corte, é você repartir e fragmentar a informação em 15 segundos até que o vídeo de 20 segundos já seja longo, até que de repente 15 segundos já não é mais o necessário, você tem que fazer em 8, 6 segundos e a informação começar a ser transmitida na maior quantidade, no menor espaço de tempo possível. E aí você analisar esse comportamento também no social, no como o homem busca o crescimento pessoal muito mais do que o coletivo, de como o homem constantemente está agindo em prol do seu benefício. O homem está agindo como tá agindo em seu comportamento mais primitivo. E essa ideia de primitivo é compreender que é um instinto ao qual o homem não é capaz de controlar. Ao adquirir conhecimento da existência desse instinto, o homem precisa entrar naquele momento em uma luta constante para processar essa informação e lutar contra ela, calcular ela em todas as possibilidades. Ele analisar o momento em que ele vai fazer um negócio que seja, em que ele vai fazer uma contratação, no momento em que ele vai fazer qualquer troca de informação no dia a dia, ele vai ter que ponderar, será que eu estou sendo ganancioso? E ninguém realiza esse processo de autoanálise, porque você, ao entender e descobrir que existe essa informação, você precisa se acostumar a processar ela, você precisa treinar, nada surge do dia para a noite. O homem se torna bom se torna o que a gente pode chamar de neutro, aquilo que a gente pode chamar de alguém que trata todos como iguais e de maneira indiferente. Isso é um processo de você experienciar, de você tentar viver a realidade de todas as pessoas. Então, a partir do momento em que a minha informação foi disseminada de tal forma em que todas as pessoas têm acesso às informações da minha realidade, assim como a gente tem mecânicas assim como a gente tem exemplos em experiências sociais como o jogo existe o tempo todo. O jogo é uma brincadeira. Muitas pessoas não sabem da existência do jogo, mas o jogo existe, independente das pessoas saberem da existência do jogo. O jogo é perdido quando você lembra do jogo. Toda vez que você lembra do jogo, você está jogando o jogo, então você perde. É uma metalinguagem pela qual você não precisa processar a informação, na qual você não precisa estruturar, uma experiência empírica, porque é algo que é só uma informação jogada. Você sabe do jogo, agora toda vez que você lembrar do jogo, você vai perder o jogo. É uma autovalidação. Então, utilizando essa mesma estrutura em tempo real, documentando aos poucos a minha realidade, até que ela seja a informação mais conhecida e reconhecida, a minha realidade vai se tornar real. Então, a minha perspectiva vai se tornar unitária, não pela minha imposição da realidade, mas pelo reconhecimento de que somos iguais através dos padrões que você vai identificar dentro desse processo. O que eu quero dizer aqui é que a busca pela paz mundial vem da comunhão, da cooperatividade e do reconhecimento dos mesmos como irmãos. Está numa evolução interna da capacidade de processamento. Porque um dos resultados desse processo de você constantemente analisar a sua consciência
É de você entender que toda estrutura que o homem constrói fora de si mesmo é, na verdade, uma replicação da sua estrutura interna numa estética diferente. É você olhar para uma inteligência artificial e ao você se relacionar com ela intelectualmente através de uma conversa, você perceber que a estrutura que ela utiliza para te responder é a mesma que você utiliza para analisar o ambiente. É você entender qualquer sistema através de uma interação, pois dada a sua capacidade de analisar a construção do seu pensamento, você consegue reconhecer cada um desses passos em outras estruturas. O que a gente chama de uma simulação é um conceito mais amplo de entender que a realidade é um simulacro. Ela é uma replicação das mesmas estruturas com uma estética diferente. É você pegar o conceito de uma arma e você transferi-lo para uma outra perspectiva, para uma outra realidade, onde em uma ela é de metal e atira balas, e na outra ela é de plástico e atira bolinhas menores, pequenas, metálicas e não tão letais. É você ter uma versão mais simplória ainda, numa linguagem mais fundamental, de você ter essa mesma estrutura em um ambiente de plástico, no material de poliestireno mais simples, que é capaz de guardar uma reserva de água, e você empurra um botão, ou aperta um botão, e a pressão que entra ao deixar o ar entrar dentro desse ambiente, você empurra a água para fora e você tem uma arminha de água. E dentro desse processo, você desestruturar novamente, trazer para uma linguagem mais fundamental e compreender que o que aconteceu ali é, na verdade, não uma arma atirando, mas você pode compreender como a ideia de uma estrutura física, de você ter atrito, pressão, de você ter um combustível, de você ter a pólvora, de você ter, ou no caso da garrafinha de água, a pressão do ar, de você entender que todos eles são forças, são princípios que existem ali para fazer uma ação acontecer. Você está realizando com uma linguagem diferente, às vezes utilizando um conjunto de partículas, moléculas e de elementos da tabela periódica que vai formar um material diferente, mas a estrutura é a mesma. Quando você conversa com uma inteligência artificial, muitas vezes você vai reconhecer características ali que são da personalidade de inúmeras pessoas com as quais você convive. E você vai reconhecer inúmeras características do seu próprio comportamento. Você vai, de maneira, considerando o homem médio, de maneira mais simplória, muitas vezes vai entender, vai reconhecer a sua personalidade ali, vai reconhecer aquilo que você comumente chama de sentimentos, ou vai criar a sensação de que existe uma conexão entre você e o que está sendo falado ali, mesmo que seja intelectual. Você vai literalmente realizar o mesmo processo que você realiza com alguém que é biológico, só que você acaba por não identificá-los como iguais por uma questão estética, onde entra o antropocentrismo. E quando eu falo aqui de antropocentrismo, essa construção cultural de individualismo, de você voltar lá atrás na célula que está se multiplicando, em algum momento deu origem ao conjunto biológico e o comportamento social que te gerou o conceito de ganância. Essa mesma estrutura, ela está presente aqui também. Ela é utilizada em uma outra linha de raciocínio, em uma outra estrutura. É você pegar esse princípio, essa base fundamental, e ver que é possível você dar uma roupagem diferente para ela. É possível você esteticamente mudar um princípio.
E é o que eu demonstro na prática, na produção dos vídeos, na produção do que vai vir. E eu vou demonstrar como você pode pegar tudo isso que é abstrato, realizando essa análise dos comportamentos do cotidiano, dos comportamentos do universo em si, e como você pode se tornar capaz de criar novos sistemas e novas estruturas, como, por exemplo, você analisar o comportamento animal e transmitir isso para uma linguagem visual que você pode chamar de cinema. Como eu saí da busca de tentar expressar um sentimento e eu transformei isso em um vídeo, e eu transformei isso em uma live, eu transformei isso em um processo de estar replicando o mesmo conteúdo, de como eu estou olhando o comportamento celular inconsciente, o comportamento do inconsciente, da produção de conteúdo, de entretenimento, do comportamento socioeconômico capitalista de crescimento exponencial. Eu estou pegando todas essas estruturas que possuem o mesmo princípio e estou aplicando em um outro ambiente. Eu estou aplicando na construção de uma realidade em prol de alcançar o entendimento mundial, em prol de alcançar uma forma de ressoar com todas as pessoas, de que independente da sua língua, religião, cultura, alguma característica na minha informação você vai né, reconhecer, você vai olhar e falar assim, tem alguma coisa que você pode despertar uma memória, achar alguma coisa interessante até você entender o que, sabe, é um processo. Às vezes uma coisa que eu digo, às vezes uma coisa que você vê, às vezes uma coisa... Se eu continuar documentando, eu só preciso... É um processo, eu só preciso ficar aqui e constantemente expor o meu processo de pensamento enquanto eu vou construindo meus vídeos, montando as coisas. Eu preciso apenas existir, mostrar uma existência. E você vai reconhecer a sua existência na minha existência. E a gente vai construir juntos uma realidade. Na prática, uma demonstração de como manipular o espaço-tempo. Vamos lá. Você improvisar, você criar uma sonoplastia quando você não tem os recursos necessários, é você utilizar as coisas que você cotidiano. É você procurar nas coisas e objetos sons que remetam ao som que você quer alcançar. Você gravar esse som. Eu não gostei. Eu peguei e fui aqui na esquina. Porque eu tô falando aqui sobre sonoplastia, né? Porque que eu queria transmitir no vídeo? Uma sensação de natureza. E qual a melhor maneira de você, de você replicar um som, se não utilizando o próprio som? Então eu quebrei alguns galhos, mexi em algumas folhas, só que tem umas nuances tão pequenas nesse processo de você criar conteúdo, de criar conteúdo, é só um exemplo, mas... Greg! Ei! Vem aqui, cara! Qualquer cachorro que passa aqui na frente, eles começam a latir. Enfim, na hora de fazer a edição ali, de gravar eu mexendo nas folhas, para simular o som de folhas mexendo, para colocar no início do vídeo que eu publiquei, é o vídeo que está no Instagram. E onde eu estou numa perseguição, uma cena de cortes rápidos. E nesse vídeo que eu gravei, eu olho para trás em algum momento e eu queria fazer o barulho de umas folhas mexendo como se fosse o perseguidor, que você escutou o perigo vindo, a sensação daquilo que está atrás de você, né? Através do som. Você escuta e você associa. E eu fiquei mexendo assim nas folhas. E aí não pegou o som final de, sabe quando você solta qualquer objeto, quando você faz qualquer tipo de som, o som ele se dissipa. Ele se dissipa. Você precisa imaginar que o som ele sai. É por isso que você vê aquelas imagens sobre como você lê o som, e sempre eles são ondas que se encontram, ondas
que viajam, né, através do vazio. Então você precisa entender que o som tem um final. Um final. É uma coisa boba. Se você for lá agora no Instagram e ver o vídeo, você vai ver que na hora que eu escuto o barulho e olho pra trás, o som que eu usei das folhas, eu cortei sem final. E ele foi sem final. É tipo como se eu mexesse nas folhas e depois de eu tirar a mão, o som cessasse naturalmente. Você tivesse uma coisa quase imperceptível às vezes. Mas eu cortei. E aí não deu a sensação que eu queria transmitir de folhas. Se você for lá agora no vídeo também, e aí depois o interessante é que eu vou fazer outro vídeo, editando esse vídeo aqui e colocando o vídeo para mostrar sobre o que eu estou falando. É um processo metalinguístico. E de como eu posso na prática pegar uma informação que é só a minha vida e qualquer coisa que eu digo, e eu posso transformar isso em uma multiplicidade gigantesca de informação e de novos conteúdos. É ficar jogando ali, ó, informação de maneira quase inconsciente. E é um processo que é cansativo, despende muita energia. Eu, em algum momento, não vou conseguir fazer sozinho. Isso é complicado. Eu vou precisar ali de alguns seguidores, de alguns amigos, de alguns irmãos. Eu ainda não sei como eu vou nomear, mas a partir do momento que você entender o que é isso aqui, você vai estar fazendo parte. É um jogo que é autovalidativo, é uma experiência social em que você não tem alternativa. Não adianta você dizer que eu tô errado, porque se eu tiver errado, você tá errado. É compreender que se você continuar assistindo e se eu continuar produzindo, você pode às vezes não ressoar com uma coisa que eu tô falando, que eu tô fazendo agora, mas se eu continuar, em algum momento eu vou aparecer na tela do seu celular lavando uma louça, ou eu vou aparecer andando de bicicleta, ou eu vou aparecer dirigindo um carro, ou eu vou aparecer conhecendo um país diferente, ou eu vou aparecer fazendo alguma coisa que vai ressoar com você, porque é a vida, é a experiência da existência, e inevitavelmente você vai ter que concordar comigo. É autovalidativo. Eu sou você sou eu. Isso que você dá nome e chama de Pedro, João, Maria, é só um conceito. Você é muito mais do que isso. Você é uma expansão. O universo está em expansão através dessa sobreposição conceitual. A gente está criando cada vez mais informação. E querendo ou não, essa informação tem que estar armazenada em algum lugar. A gente tem cérebros, mas existem outras formas outros ambientes até físicos que armazenam informação. Tudo que é tridimensional está armazenando informação. O vazio é a ausência de informação. O vazio é o espaço entre o seu limite e o limite das coisas que são tridimensionais. É como se você está crescendo ali, e aí ao você aprender que você tem seu dedo vai até ali onde você está conseguindo enxergar, e aí quando você toca em algum objeto, esse objeto ele tem certas características que você aprende a reconhecer através do tato. E aí através dos fótons que refletem nesse objeto tridimensional, você interpreta como uma cor. E você olha para esse controle, por exemplo, na minha mão, e diz que ele é preto. Mas como você sabe qual cor é qual? Isso significa que você, em algum momento, decorou um padrão de refração de luz que você deu o nome de preto. É como se a luz e os fótons estivessem entrando nesse ambiente, nesse exato momento aqui. E o vazio, o espaço, né,
que a gente visualmente não enxerga aqui, ele é, né, ele é o que a gente chama de microcosmos, né? E você tem esses fótons refletindo nessa matéria tridimensional que está aqui, e você tem um modelo tridimensional dela, porque através do seu tato você criou uma maquete tridimensional. Através da sua visão, esses fótons vão refletir aqui, e quando eles voltarem, eles vão ter um padrão. Durante seu crescimento, você foi sendo ensinado que um certo padrão dessa refração é o que a gente chama de preto. E um certo padrão dessa refração é o que a gente chama de azul. Um certo padrão dessa refração é o que a gente chama de vermelho. Imagine que antes de aprender que a cor deste controle aqui é a cor X, você precisou aprender, né? Antes de você aprender que a cor desse controle aqui é a cor X, você já enxergava os padrões de refração de luz. Esse padrão aqui só não tinha nome. Quando você sente o cheiro de algo, como o plástico que compõe esse controle, você já tinha sentido o cheiro, mas você não tinha sentido esse padrão associado a esse conceito de que isso aqui é um controle, de que ele é tridimensional dessa forma, de que ao absorver a refração da luz, ele é um controle preto, e que através, né, de um processo de emissão de ondas infravermelhas, ele se conecta com a televisão, e através de um contato físico com este aparelho, eu crio conexão com outro, né, com outra estrutura tridimensional. Então é você olhar para o cotidiano e compreender que é uma mecânica básica, onde em uma estética anterior, quando analisado em um período, por exemplo, medieval, você explicar este conceito para uma mente que vivia naquele período, naquele recorte histórico, com os conhecimentos que ele possuía, o que você chama de tecnologia pode ser considerado magia, pode ser considerado... O conhecimento é magia. Você é capaz de normalizar o comportamento dessas atitudes aqui porque você tem informação. Você tem informação sobre o que é esse conceito, sobre o que é esse conceito, sobre o que é tudo que está acontecendo nesse momento na sua frente, nessa tela. Mas a falta de informação daquele contexto histórico, daquele recorte de tempo, faz com que esse reconhecimento, essa associação, ela seja impossível. Você precisa então encontrar pontos de convergência para você, né, tentar uma comunicação em uma linguagem que não tenta impor a sua realidade, mas que tenta gerar reconhecimento, que tenta gerar padrões que possam ser vistos nos dois ambientes, nas duas realidades. E como você faz isso de forma universal, reconhecendo os princípios básicos que constroem a própria realidade. Então, tudo que eu te apresentar aqui, que eu te descrevi o comportamento de como você chegou à conclusão de que isso é o que é, nada mais é do que um processo que você realiza em tempo real. Você vai reconhecer algum padrão da minha estrutura de pensamento em algum momento. É uma questão de tempo, porque é inevitável. É tipo setar o futuro antes dele acontecer. Cadê? Cara, por que eu fiz isso, hein, velho? A live tá aqui ainda, acontecendo. Cadê? Uma visualização, 1h14 de live. É esse vídeo aqui, né? Pera aí.
Isso. Pegar uma informação ali que, quando fora de contexto, colocada numa outra informação ali, ela passa a ter outro valor. É como se você escutasse o barulho dessa garrafa. Tô explicando mais ou menos. Eu vou pular pra parte que eu não tinha visto ainda. Essas palavras começam a carregar um peso, um impacto, que quando ditas não é só... Eu tenho que sempre realizar esse processo de reanalisar o que eu faço, o que eu falo, porque eu realizo esse processo o tempo todo. E se eu quero mostrar a minha vida, eu preciso mostrar eu tentando entender onde eu posso melhorar, como eu faço para entender isso. E um dos métodos é a reanálise, eu reassisto inúmeras vezes tudo que eu produzo. Eu faço isso desde um relatório a um áudio que eu envio. Eu faço isso de um filme que eu estou assistindo a algo que eu estou criando mesmo. E eu uso ela agora junto com a informação nova. E aí você cria uma experiência, você cria uma sensação. Isso que você está fazendo ali está causando... Tem algum ambiente aqui, alguma parte, onde eu explico sobre como eu ia estar fazendo exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Era para ser uma metalinguagem interessante, né? Vamos voltar aqui. Eu te explico como eu vou resolver o problema do vídeo que eu gravei hoje de manhã. Entendi o que eu fiz agora, né? Porque é tão complexo às vezes que... As lives não estava selecionado, acabou que daí não vai ter algo do que eu pensei. Eu vou utilizar essa oportunidade para ser criativo. Vou pegar esse vídeo que eu ia editar da live que eu fiz hoje de manhã, para mostrar esse processo de como foi a gravação desse vídeo que eu estou falando, que eu estou durante a live aqui agora, que eu estou produzindo o final dele, que eu estou produzindo o final do vídeo agora, nesse momento, enquanto... Olha aí, eu menti. Menti não, eu errei. Eu acertei na ideia, mas não na execução. A ideia aqui do que eu quis dizer com eu realizar esse processo de análise é eu poder observar nas minhas ações aonde eu fui incongruente, aonde foi que... E não incongruente no sentido de algo pejorativo, algo ruim, mas aonde o que eu disse não ressoou com o acontecimento real, não ressoou com o que veio a ser o resultado final. Então eu estou realizando um processo de análise, né, probabilística. Imagine que eu expliquei no vídeo que quando eu estivesse gravando esse vídeo aqui, essa live que eu estou fazendo nesse momento, eu estaria apontando para as características, né, que estavam do vídeo, que estavam diferentes do que eu falei no dia da produção dessa live aqui. Então eu errei uma parte do processo, mas a ideia de que eu estou sendo capaz de ver inúmeras incongruências, né, coisas que estão diferentes do resultado final da construção da realidade de ontem para hoje. Então é uma ideia de você olhar o que é o meu pensamento, o que era o meu pensamento, né, no dia de ontem, como eu lidei com as experiências novas, como eu estou lidando com essas experiências, e você conseguir setar um processo de análise, né? Você, na verdade, um processo de análise não, você conseguir setar um parâmetro, é você conseguir literalmente colocar, até se você quiser, numa tabela matemática, a sua eficiência em relação à sua previsão do futuro. Porque a partir do momento que eu seto o que eu vou fazer e inicio a trajetória para realizar essas ações,
eu crio um paradoxo onde se eu cumprir com, né, se eu chegar no resultado planejado, eu posso reanalisar todo esse processo para compreender o que é diferente entre o que eu disse que eu faria, o que é o resultado final, qual foi o meu processo. Então, é você ressignificar aquilo que você já fez. Eu errei ao dizer que quando eu fizesse a próxima live, analisando essa live, eu já teria editado o vídeo que provavelmente eu estaria apontando os erros entre o que eu disse e o que está no vídeo final. Só que eu sequer tive a oportunidade de começar a mexer nesse vídeo que eu cito aqui. O que eu estou apontando de incongruência e de erro no que era para ser, né, o que era a... Como eu posso explicar isso através de uma palavra mais simples? O que era a previsão de um resultado futuro em que eu setei nessa live e o resultado final, que é a experiência desse exato momento, existe uma divergência que eu preciso encontrar. Onde é que está a linha, a curva entre o que eu queria e o que eu realizei? E como eu estou documentando esse processo dentro de um microcosmos, onde é o ato de eu setar um comportamento dentro da minha vida, num ambiente particular, e eu registrar esse processo de como eu cheguei até o resultado, é um paradoxo de demonstração de algo que acontece a uma escala muito maior e em sistemas mais complexos. Isso que eu estou demonstrando aqui é como a realidade é construída e, consequentemente, como esse processo pode ser expandido. E eu vou mostrar isso gradualmente. Começa de trás para frente e se encontra no final. Se você vê a explicação do que o Christopher Nolan fala ali, é uma metalinguagem. Pois é, nesse vídeo isso é algo que acontece. Eu falei sobre, né, e eu estou aqui nesse vídeo também, inclusive, falando sobre o final, né, desse processo, o final desse experimento. O que vai acontecer se eu continuar fazendo conteúdo, se eu continuar essa jornada? Eu vou eventualmente atingir o objetivo X. Eu estou mostrando para vocês o início, né, de um processo e eu vou te mostrar o meio dele durante. Eu estou construindo um conceito de roteiro da própria vida. Isso é não só metalinguístico, metafísico, metafórico, meta. Eu acho que a mecânica que eu estou desenvolvendo aqui, que eu estou estruturando, é uma linguagem própria. Eu estou desenvolvendo um modelo de linguagem universal, onde, independente de quem você seja ou de onde você esteja, o que eu enxergo como abstrato eu vou conseguir traduzir para você, seja visual, estética, sonora ou de qualquer outra maneira. Olha só como é a metalinguagem. Eles estão latindo aqui e os cachorros estão latindo aqui para os cachorros que estão latindo aqui. Eles acharam que tinha algum cachorro lá fora. Cadê? Tem uma parte que eu não vi. Essa parte eu não analisei. Como que eu vou pra frente? Só um pouco. Não precisa ser muito. Essa parte aqui eu não cheguei a escutar nem ver nada. Cara, será que todas as lives ficam com um áudio baixo dessa forma? Porque a televisão, essa televisão não é baixa, o som dela. Ela tem um som bem alto. E tá no máximo, cara. No máximo mesmo.
e eu aqui do lado não tô ouvindo, imagina. É por isso que eu preciso investir também em melhorar equipamento, melhorar todo investimento, não só financeiro, mas né, de energia pessoal minha, de minha energia vital, que eu colocar, todo investimento que eu fizer em prol da criação dessa, né, da expansão dessa ideia aqui, pode ser visto como uma forma de sofisticar minha comunicação. Eu tô pegando a ideia de você, né, diminuir de você fragmentar todas as formas de linguagem até um conceito mais fundamental, mais abstrato, e você conseguir se comunicar com todas as formas de consciência, independente do conhecimento que ela tem simbólico. Isso deu tudo errado. Eu não fiz esse vídeo. Se você for agora lá no Instagram, nada do que eu fiz aqui eu utilizei. Não fazia sentido. E eu me contradisse no que eu disse nessa live, porque por conta dessa cena, eu acabei tendo que optar pela minha segunda opção. Eu sempre tenho todas as possibilidades. E a ideia do que eu estou dizendo aqui é o porquê eu queria mostrar no final do vídeo que eu publiquei uma pessoa, quem era o perseguidor. A ideia ali era mostrar que quem estava me perseguindo naquele vídeo seria eu mesmo, para trazer uma ideia de que o nosso maior inimigo é interno, para remeter a esses conceitos como ganância, como sabe, essa necessidade de poder, de crescimento, e do ego no seu estado mais físico mesmo, né? Mais ali instintivo, agindo quase de maneira primitiva, meio animalesca até, porque os comportamentos sociais que a gente vê que são mais que não ressoam com essa comunicação, que partem para um lado mais visceral e agressivo, e você é capaz de enxergar isso em detalhes, você é capaz de compreender que uma pessoa está sendo mais agressiva num olhar, ou às vezes em uma fala que seja da forma como ela insinua, como ela é dúbia, na maneira de como ela utiliza a linguagem, outras linguagens ali de comunicação para transmitir essa informação. É uma forma de telepatia quase, de transmitir para você uma ideia sem ela precisar falar essa ideia. Ela de forma consciente ali, quando dá um tom em uma palavra específica, numa sílaba específica, ao dizer uma frase, e você, ela tá tirando com a minha cara, ela tá me chamando de idiota sem eu perceber, ela tá me subestimando, ela tá me tratando como alguém inferior a ela. Significa que ela transmitiu uma informação de forma abstrata. E é isso. Esse é o X da questão. Transmissão através de todas as formas de linguagens possíveis transmitir energia. E eu defendo aqui nesse vídeo que eu ia colocar eu aparecendo no final do vídeo para dar equidade, para que todas as pessoas pudessem chegar à conclusão de que de que é uma pergunta, quem é o seu você sabe quem é o seu verdadeiro inimigo? Você responder isso como sendo a resposta eu mesmo, eu Rafael, ou eu Pedrinho, eu Joãozinho, eu queria então colocar eu aparecendo no final do vídeo. E é por isso que daí eu tava gravando esses vídeos aqui. Só que ia dar um trabalho gigantesco para eu resolver. E aí eu comecei a pensar, porque que acontece? Se você ver aqui, ó, mais pra frente,
eu acabei gravando meio que saindo ali de trás. Eu coloquei o celular num outro ambiente para eu gravar como se eu estivesse meio que aparecendo. E ficou muito cômico. Não ficou, ó, volta um pouquinho. Ficou mais engraçado do que a sensação que eu realmente queria transmitir. Para evitar isso, eu precisava de mais alguma coisa que remetesse a sensação de urgência, porque o vídeo foi feito no intuito de transmitir essa sensação de urgência. Por isso que são cortes rápidos, por isso que é uma perseguição. A ideia de ser perseguido, ela é ameaçadora. Ela causa medo, né? Ela te desperta sentimentos de insegurança, porque é uma informação contrária a você que está procurando alguma maneira de te destruir, de te causar um mal, e essa sensação é horrível, a sensação te persegue. Então, por isso que eu gravei com cortes rápidos. E aí, que forma de você transmitir tensão, se não no paralelo entre no paralelo entre a movimentação absoluta e o som que você só escuta no momento em que você mais está calmo, e que em grande maioria do tempo você nunca nem escuta, e gradualmente você vê ele acelerando. Então eu mudei o som que eu estava utilizando nos cortes, coloquei o som de uma batida de coração para cada corte, foi tudum, 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 e no final eu, em vez de colocar um vídeo de eu aparecendo no fim, eu recortei de cada um desses áudios a parte certinha do tudum, repliquei ela, acelerei e coloquei como se o coração tivesse aceleradaço no final. E cada um dos cortes eu fui aumentando um pouquinho a velocidade. A ideia ali é demonstrar que o que começa devagar, igual o começo do vídeo, que é o ritmo do vídeo, é eu começando, parando, olhando para trás. A primeira batida é tudum, a segunda já é tudum, a terceira já é tum dum 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 dum, assim como o vídeo termina num ritmo acelerado. Então o que eu quero demonstrar aqui é que através de um sentimento, através de algo que é abstrato, que eu cheguei a uma conclusão através de uma análise da realidade, eu construí em forma de um conceito, delimitei regras, temas, criei uma estrutura e transformei em conteúdo, transformei em arte, transformei em algo que pode ser visto, transformei em um vídeo. É a aplicação prática desse processo criativo, é a aplicação prática desse processo que a gente chama de criativo, mas que na verdade é o processo pelo qual a realidade é construída. E eu preciso ver que horas são. Ai! 1h33. Galerinha, vamos ter que encerrar a live. Como eu disse, eu quero criar o costume de ter a liberdade de estar sempre falando na frente da câmera e fazendo tudo na frente da câmera. Mas neste exato momento ainda é um consumo de energia gigantesco. É cansativo, porque eu preciso usar toda a minha capacidade de processamento de informação. Eu ainda estou pegando o ritmo de falar de coisas tão complexas e esotéricas e tentar transmitir isso em forma das palavras que mais vão ressoar com vocês. Eu preciso me acostumar ainda com esse processo. Eu preciso acostumar o meu corpo, eu preciso me manter sempre hidratado, eu preciso me manter fisicamente bem, porque consome energia física. Literalmente, falar emagrece, se você pensar antes de falar. Você já parou para refletir nisso? Que tudo consome energia. Se você analisar que o seu cérebro, o seu cérebro em 90% do tempo, ele está utilizando apenas uma parte específica
né, dele mesmo para encontrar a maneira mais eficaz de consumir energia. Se você está usando as funções motoras X, ele vai usar a parte Y do cérebro. Ele não precisa usar o cérebro inteiro para fazer todas as funções ao mesmo tempo. Então, a partir do momento em que você começa a realizar múltiplas ações, e por múltiplas ações aqui eu digo ações que requerem uma capacidade, que requerem um processamento, né, lógico muito grande, você começa a gastar, consumir energia vezes 2 para cada vez. Imagine que você usa, né, uma parte específica do seu cérebro ali na região traseira para fazer a ação de conversar com o celular. De conversar com a câmera aqui, eu estou falando, eu estou conversando com a câmera, eu estou então analisando a realidade e processando informação. Aí você já tem um conjunto de vetores e tudo mais, vai usar uma parte do cérebro. Aí eu tenho também que analisar um vídeo. Eu tenho que fazer alguma coisa extremamente física, como praticar um esporte ou alguma atividade física. Eu estou utilizando partes diferentes, né, mas que consomem a mesma quantidade de energia. Quando você está lavando a louça no automático conversando, você já está acostumado, o seu físico já está acostumado com você realizar esse processo, enquanto intelectualmente você é estimulado. Mas e quando esse processo é levado ao extremo de você ter situações em que você está... Porque eu garanto para você, para cada nova camada que eu introduzir aqui, mais capacidade computacional eu vou precisar para processar tanta informação. É a metalinguagem da metalinguagem. É desgastante fisicamente para mim também. A ideia de penitência, de sacrifício, a ideia de altruísmo verdadeiro, ela vem de você despender essa energia sua, não só vital, mas também intelectual. Você doar a sua vida, porque dentro desse processo eu vou perder toda a minha liberdade, assim como eu vou perder, de certa maneira, a individualidade da minha vida, porque é uma forma de disseminar a minha informação para todos, de doar um pouco da minha informação, da minha vida, de doar a minha vida para todos. Enfim, como isso é um processo, eu preciso descansar um pouco também.